Fala galera! No vídeo de hoje a gente vai continuar a estudar princípios básicos de abertura, só que dessa vez vendo alguns exercícios, tá bom? Então pega aí seu tabuleiro e vamos lá. Lembrando assim que esses exercícios nem sempre o melhor lance vai ganhar imediatamente. Muitas vezes ele vai te dar a iniciativa na abertura, né? Que é o objetivo. Ter a iniciativa significa ter controle do jogo, é ditar o fluxo do jogo e muitas vezes ter um ataque contra o rei oponente, ou então contra alguma peça. Então, nesse teste que vai ser um pouco mais difícil, não tente sempre ganhar de uma vez, embora às vezes você vá conseguir achar um lance que ganhe imediatamente, mas tente punir os erros de abertura do oponente aqui, tá bom? Ou pelo menos tenta fazer o melhor lance que você possa ver de brancos ou de pretos. Enfim, vou botar aqui o exercício, primeiro exercício. Aqui jogam as pretas, certo? E ficam melhores, ou ganham, né? Perceba que, ao invés das pretas, né, elas vão poder desenvolver outra peça. E perceba que o rei branco ele tem essa diagonal livre aqui, né, de ataque direto ao rei. Então aqui é um dos exemplos em que as pretas conseguem vencer imediatamente com dama H4 cheque. E depois do G3, já está levando mate, certo? Se quiser fazer uma gracinha, pode até sacrificar a dama. E depois de H tomou G3, bispo G3, checkmate, né? O rei não tem fuga e não tem peça para defender. Né? Um exercício mais para a gente aquecer. Esse exercício seguinte é de uma partida do Max Euler, ex-campeão mundial. Certo? Jogam as brancas e ficam melhores na posição. Perceba aqui, lembrando os princípios de abertura, né, de desenvolver as peças rapidamente, controle no centro, segurança do rei, né, as brancas têm uma vantagem importante que é o centro. Né? Tem esse centro de peões e as pretas não fizeram nada para impedir esse centro. E o centro ele serve basicamente para dar espaço para suas peças entrarem no jogo e para diminuir o espaço das peças do oponente. Se ele não tiver onde colocar as peças, fica difícil de desenvolver e você ganha essa vantagem. E, sabendo disso, a gente pode jogar aqui com D5, né? Jogando as peças do oponente para trás, digamos assim, né? E5 também é uma opção boa, mas aqui as pretas têm um lance que permite diminuir um pouco essa vantagem das brancas. Se quiser tentar procurar esse lance, pense aí. O lance aqui seria D5, certo? Atacando o bispo. E se por acaso tomar sem passant aqui, né? Pode desenvolver a dama, né? Até. Mas, e aqui depois de E toma F6, D toma C4 aqui, né? E fica aí numa posição equilibrada, né? Por exemplo, D5, cavalo B4. A dama pode tentar ganhar o cavalo aqui. Mas depois de C6, a dama não pode tomar o cavalo. Certo? Por motivo de bispo A5, né? E a dama fica cravada, né? Então vai perder a dama aqui, né? Então aqui o mais certo seria roque, né? Enfim, fica essa posição aqui um pouco mais equilibrada. Mas, depois de D5, as pretas são mais obrigadas a voltar com o cavalo. E depois de cavalo E7, joga E5 ainda, atacando ainda mais esse outro cavalo. Né? E aqui, as brancas nessa partida foi possível ganhar mais iniciativa e no futuro conseguiram ganhar material e ficar bem melhores. E as brancas conseguiram ganhar essa partida. Bom, não vou tentar mostrar todas as variantes, porque são partidas longas, né? Senão o vídeo aqui vai ficar infinito. Mas, por exemplo, aqui, se cavalo E4, simplesmente toma, e depois de bispo F2, rei F1, e aqui o rei está seguro, certo? E ganhou uma peça, né? Por 2 peões. E aqui ainda tem a ameaça de, por exemplo, dama E2, aproveitando que o cavalo está cravado, né? Entre outras ideias. O próximo exemplo. Esse exemplo é de uma partida do Paul Morphy de brancas. Certo? Jogam as brancas e ficam melhores, tá bom? Pausa o vídeo. Se puder botar no tabuleiro, bote. Tá bom? Aqui vocês percebem que o rei das pretas está assim, bastante pressionado, né? Muito ataque vindo. E uma das maneiras
melhores aqui é conseguir trazer mais uma peça para o ataque. Então aqui o Pawn Off sacrifica o peão de D5, né, colocando D6, para poder abrir essa casa para o cavalo, e depois que captura, roque grande e abre essa linha de ataque da torre. E aqui é impossível evitar a perda material, em todas as variantes. Por exemplo, depois de bispo E7, a gente pode tomar em F6, depois de bispo F6, torre toma D7, né? Basicamente ganhando a dama. Por exemplo, se a dama fugir, não tem fuga, né? Que é um cheque descoberto e a gente ganha a dama. Por exemplo, outras jogadas também não funcionam. Depois, por exemplo, dama E7, novamente bispo F6, G toma F6, e agora, como a gente abriu a casa para o cavalo D5, atacando a dama e o peão de F6, né? E vai tomar com cheque. Depois de dama E6, cavalo F6 cheque. E esse cavalo aqui está cravado, né? Não pode sair. Então a gente vai ganhar esse cavalo e posteriormente esse bispo também. Então está bem pior. Por exemplo, ainda depois de rei F7, pode simplesmente tomar em D7. E depois de dama toma D7, novamente, ó. Perceba essa casa que abre para o cavalo D5 cheque. Em F8, cavalo F6, toma. E dama toma, com ataque na torre, ameaçando bispo G6 também, e ameaçando o bispo em D6. Então é uma completa destruição aqui que o Pawn Off criou. É bem interessante esse sacrifício de peão para abrir espaço para as peças, né? E esse roque grande que, ao mesmo tempo que coloca uma peça no ataque, protege o rei. Né? Então muitas vezes é usado como artifício de ataque. No próximo exemplo, novamente uma partida do Pawn Off de brancas, certo? Então pausa o vídeo aí e tenta achar o melhor lance para as brancas. Aqui novamente o fator preponderante é a segurança dos reis. Perceba que o rei branco está completamente seguro. As peças estão todas desenvolvidas quase, né? Falta só desenvolver as torres. Esse cavalo aqui não está fazendo nada. Né? Então as brancas têm uma grande vantagem de desenvolvimento. E quando você tem uma vantagem de desenvolvimento e o rei inimigo está inseguro, é uma boa ideia abrir linhas de ataque para colocar as torres em jogo com o tempo botando cheque. Né? Então aqui ele joga com D5. Né? Meio que sacrificando um peão, mas aqui a compensação é enorme. Né? Assim, jogar, por exemplo, torre E1 seria um erro, porque aqui consegue rocar grande e o rei fica seguro. Então não pode perder tempo nesse tipo de ataque. Aqui ele joga com D5, e depois de bispo toma D5, cavalo toma D5, dama toma D5, e torre E1 cheque. E agora o rei perde seus direitos de cheque. Não tem como defender. Por exemplo, não pode defender com cavalo, porque o bispo está de olho. Então tomaria com cheque, né? Então, joga rei D8. E depois de bispo E4, né, força praticamente a troca de damas. Depois de dama toma D1. Torre toma D1. E aqui não dá para escapar do mate. Né? Rei C8. E bispo F5, né? E depois de rei B8, torre D8, mate. Né? Obviamente não precisa ver toda essa variante. Né? Você vê essa posição aqui já está praticamente ganho. Né? Não precisa nem muito cálculo. É mais entender essa questão de o rei preto seguro, inseguro, né? É importante abrir linhas e criar esse ataque. Né? Com as peças tudo desenvolvidas não tem como. Indo para o próximo exemplo. Outra partida do Pawn Off, né? Vê que ele é brilhante nessas combinações de ataque. Né? E aqui novamente jogam as brancas e ficam bem melhores, ou ganham, né? Aqui perceba novamente esse fator, o rei inseguro, né? E uma dica importante é quando o rei e a dama estão alinhados na mesma coluna, né? Se vier uma torre aqui para E1, a gente praticamente ganha a dama imediatamente. Então aqui ele joga com bispo B5 cheque. Né? E, por exemplo, se bloquear o cheque, leva torre E1, ganha a dama. Né? Você não pode capturar o bispo que ela está cravada, então vai ter que entregar mesmo. Né? Vou jogar isso aqui. Por exemplo, né? E não vai cair nessa, né? Por exemplo, se jogar rei D8, bispo G5, né? E
vai perder a dama do mesmo jeito, depois de F6, o bispo toma F6, né? Vai ter que defender, só pode defender com a dama. E depois de rei F8, bispo H6 cheque. Esses cheques em H6 são muito importantes também para fechar o rei, né? O rei vai ficar preso aqui em G8, não tem como fugir, e essa torre não consegue entrar no jogo, né? Então aqui não precisa de cálculo para entender que a posição está melhor para as brancas, né? E aqui ainda tem ataque de mate mesmo, né? Depois de torre H5, ameaçando torre G5 ganhando a dama, né? Porque a dama vai ter que defender. Bispo F5, evitando, né? Se der o cheque ele defende de bispo. Mas aqui joga dama D2. A ameaça aqui é entrar com a outra torre em E1 para poder vir aqui para E8, né? O bispo aqui até apoia essa casa. E depois de bispo G6, bloqueando, torre E1. E aqui não tem escapatória, vai ter que entregar a dama. Por exemplo, não tem cheques que eu possa dar no rei, né? Além disso, esse movimento de dama D2 protege de todos os cheques. Então, por exemplo, se... Vamos dizer que a dama foge, então vai levar... Opa! Vai levar torre E8 mate, né? Indo para o próximo exemplo. Uma partida do próprio autor do livro, né? O Yusupov de pretas, certo? Então, jogam as pretas e ficam melhores também na posição, certo? Aqui perceba novamente o rei branco mais inseguro, o rei preto também pode estar em temas, né? Mas aqui tem a vantagem que essa dama aqui está um pouco mais aberta a ataques, né? Então aqui ele joga com cavalo D4, né? Atacando a dama, ameaçando tomar em C2, certo? E aqui o único movimento para as brancas é esse recurso com cavalo C7 cheque. Atacando a torre e o rei, e depois que toma de dama, toma a torre, né? Mas, nessa posição, esse rei preto está completamente seguro, né? Não tem como dar cheque, não tem ataque. Essa dama branca fica fora de jogo, difícil de voltar a tempo, e fica esse grande ataque aqui em C2, né? Então, por exemplo, depois de torre D1, que foi o que foi jogado no jogo, cavalo toma C2, cavalo toma, bispo toma, com ataque na torre, né? Depois de dama D5, toma a torre, né? Porque, se, por exemplo, tentar proteger a torre, leva bispo H6, né? Com ataque na torre e ataque na dama, né? E depois de ser obrigado, dama A5 e a torre fica cravado, né? Vai perder a torre. E aqui não tem cheque, né? Não tem como dar cheque no rei. A dama não consegue voltar para a defesa. E aqui vai levar mate. Opa. Mas na partida, ele entregou a torre de volta. E aqui o Yusupov ficou com a vantagem de desenvolvimento ainda e também material, né? Ele ficou com um peão a mais e conseguiu ganhar a partida no decorrer avançando esses peões do centro. Indo para o próximo exemplo, certo? Outra partida do Yusupov de pretas, tá bom? Então, jogam as pretas e procura aí o melhor lance, né? A maioria desses exercícios são de nível difícil mesmo, né? Você vê que são 3 estrelinhas ou 2. Então não é fácil, então não fique frustrado, faz parte. Aqui, as pretas usam a sua vantagem, que é os peões centrais. E, além disso, se aproveitam da insegurança do rei branco para criar um ataque no centro. Né? Avançar os peões centrais, tentar abrir linhas. Certo? Por exemplo, se tentasse jogar com E4 direto, rocava logo, né? E aí as brancas tentam sacrificam um peão para deixar o rei mais seguro. Mas, depois de D5, as pretas não podem rocar. É uma maneira tática de impedir o roque. Porque se rocar, leva dama C5 ganhando o bispo. Né, com cheque. Então isso impede as brancas de rocarem, né? Muito importante esses impedimentos de roque. Certo? De volta o bispo. E aí joga dama C5 do mesmo jeito,
impedindo novamente o roque e com a dama extremamente ativa, né? E aqui, inclusive, o Yusupov conseguiu dar mate aqui um pouco tempo depois. Normalmente não dá pra mostrar todos os exemplos, toda a partida, né? Porque senão ninguém vai querer ver o vídeo todo, né? Indo pro próximo exemplo, né? Bem instrutivo também essa posição do ex-campeão mundial Botvinnik, né? Que é uma variante da partida que ele jogou. Certo? Jogam as brancas e ficam melhores aqui na posição. Aí é novamente o tema de impedir os planos do adversário, né? Impedir a segurança do rei também, de conseguir deixar o rei seguro. O que é que as pretas querem fazer aqui? Querem rocar. Então o que é que a gente vai fazer? Não vai deixar. Joga bispo H6 e aqui, opa. E aqui impede o roque, né? E o rei preto vai ficar preso no centro e vai ficar alvo de ataque, certo? Não precisa de nenhum cálculo nessa posição. Basta entender que, assim, prendendo o rei no centro, né? Aqui ele vai ter que jogar, por exemplo, com torre G8, depois bispo G7 para trocar, e aqui ele perde o direito de roque, né? Não vai conseguir rocar. E se rocar longo, já está todo estraçalhado aqui a estrutura da aula da dama, então não vai querer rocar longo também, né? Então aqui já as brancas já conseguem uma vantagem importante nessa abertura. Agora mais uma partida do Paul Morphy. Essa partida a gente até analisou já no vídeo sobre cheque, checkmate do curso básico, certo? Então, se você não souber, tenta puxar aí da memória, então calcula mesmo o que ele fez nessa partida. De brancas, né? Jogando de brancas. Nessa partida, ele sacrificou o cavalo em B5, né? Perceba que o bispo está atacado. Ele sacrifica o cavalo em B5 e troca de ataque, né? Mas um ataque ganhador. E depois que toma, bispo toma. Depois de cavalo B7, cavalo D7, né? Por exemplo, se vier para D8, roca, né? Com cheque. E aqui tem uma vantagem decisiva já. Mas depois de cavalo de BD7, roca longo do mesmo jeito, com ataque no cavalo. Muito ataque, né? Nessa posição. E depois de, por exemplo, torre D8, torre toma, sacrificando a qualidade. Depois de torre toma, perceba que está cravado, né? E não podia tomar de cavalo, porque a dama também, o cavalo também está cravado por causa da dama, né? Depois de torre D8, torre D7, mas aqui não toma a torre imediatamente, mas joga torre D1, colocando mais pressão nessa torre de D7, né? E depois de dama E6, bispo toma, cavalo toma, e aqui a combinação final, né? Dama B8 cheque, desviando o cavalo e podendo dar esse window mate, né? Com torre D8 mate. É uma partida bem legal, que o Paul Morphy jogou contra dois oponentes ao mesmo tempo enquanto assistia uma ópera, né? Clássica partida da ópera. Indo para o próximo exemplo. Outra partida do Yusupov jogando de brancas, certo? Então jogam as brancas, né, e ficam melhores ou ganham. Tentem achar aí o movimento. Nessa posição, no geral, isso aqui é uma posição derivada da defesa holandesa, né? Uma jogada boa é jogar com o bispo F4, trocando esses bispos, né? E depois que toma aqui e já tem um ataque. Opa! Já tem um ataque aqui nos peões, né? Fica uma boa posição, né? Para as brancas. Mas não precisa-se de vantagem posicional quando você pode ganhar material limpo de uma vez. Então aqui ele jogou com C toma D5 e aqui ele consegue ganhar um peão imediatamente. Porque se tomar de dama toma, e ainda toma um ataque duplo, né? E se tomar de C, leva a mesma coisa, né? Mesmo ataque duplo, né? Então aqui teve que aceitar a perda do peão e ele jogou com o adversário dele jogou com o bispo B7, né? E ainda levou mais golpes depois de D toma C6. Não pode tomar, né? Porque a dama protege. Tentou cravar o peão, né? Que agora não pode tomar porque perde a dama. Mas ele joga com o bispo com cavalo G5, atacando o ponto E6 e protegendo ainda mais o peão, né? Impedindo que tome de bispo, né?
Depois que ele defende, joga dama B4 e não tem como evitar a perca de material, né? Ele teve que realmente sacrificar material, ficou bem pior nessa posição. E o Wilson Pop conseguiu ganhar também essa partida. Indo para o nosso penúltimo exemplo. Outra partida do Wilson Pop de negras. Né? Você vê que as partidas dele são bem interessantes também, bem instrutivas. Né? Nessa posição ele estava de pretas. Então jogam as pretas e ficam melhores. Né? Nessa posição perceba que o cavalo de C6 está atacado. Né? Então um pensamento normal seria, por exemplo, tentar tirar o cavalo aqui para B8, até para D8, né? Não pode jogar aqui para 5 porque perde imediatamente com dama A4, né? Sempre tentar tomar cuidado com essas diagonais, né? As damas podem ser traiçoeiras também, não só os cavalos. Mas depois desses retorno de cavalo, as brancas conseguem jogar cavalo D2, né? Controlando, vale meu Deus, tá tudo doido. Controlando essa casa E4, né? Impedindo qualquer avanço. E as pretas ficam com uma desvantagem de desenvolvimento grande. Então aqui as pretas têm que ser corajosas e ignorar o cavalo para jogar ela mesma o E4, né? Impedindo esse desenvolvimento das brancas, quer dizer. Depois de bispo toma E4, dama toma E4, dama toma E4, cavalo toma E4. Depois de toma tudo, a gente tem uma posição mais equilibrada, né? Em que na verdade o cavalo já está com ataque no peão de C3, né? E nessa partida continuou, o Paulo até conseguiu ganhar esse peão, ganhou mais material e conseguiu vencer a partida. Indo para o último exemplo, né? Exemplos bem complicados, né, dessa lição, mas são bem instrutivos, né? Claro que às vezes a gente tem que ver mais de uma vez para entender. Aqui é uma partida do jogador chamado Bednarski. Meu russo está ruim, né? Não estou treinando muito russo. E aqui novamente jogam as brancas e ficam melhores também nessa posição, certo? Perceba que os dois reis estão meio assim no centro, né? E uma ideia poderia ser, por exemplo, jogar bispo E3, já preparando o roque longo, né? Deixar o rei em segurança, colocar as peças em jogo. É uma boa jogada, mas aqui as brancas têm uma jogada melhor ainda, que é dama C4, que ele coloca algumas ameaças. Uma é a mais óbvia, né? De atacar em C7, com um ataque já no bispo, né? Que esse bispo está meio que preso. E também ele tem a ameaça de jogar cavalo G6, cheque descoberto, ganhando a dama, né? Então é uma boa jogada, consegue ativar a dama e já colocar várias ameaças. Aqui as peças jogaram com G5 e dama C7, dama toma C7, né? Que depois que se tomar o cavalo, tomaria o bispo, né? Mas ele joga com cavalo A6, defendendo, né? E aqui consegue jogar dama D6 cheque, depois de rei G7, desenvolve o bispo, já preparando para rocar longo, sacrificando o cavalo mesmo, né? E depois de G toma F4, torre G1 cheque, né? Ganhando bastante material aqui nessa posição. Então simplesmente colocou mais peças no ataque, né? Colocou a dama numa posição ativa e já conseguiu uma boa vantagem, certo? Espero que tenham gostado do exercício. Se tiver ficado alguma dúvida, coloque aí nos comentários, né? Se tem alguma variação, alguma variante que você achou interessante que eu não falei, também pode colocar aí nos comentários. E é isso, fique com Deus e até a próxima. Valeu, galera.